RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Muito boa noite, caros ouvintes. Tempo para o Jornal da Noite aqui na sua Rádio Cabo Verde. Começamos com os títulos. O Código de Imposto sobre a Propriedade de Imóveis esteve em discussão no Parlamento. Bancadas parlamentares estão de acordo, mas querem melhorias no diploma. O Governo aceita fazer as correções necessárias. O Governo, Câmara Municipal do Sal e a ANAS acordam timings do processo para os investimentos urgentes para o setor da água e saneamento para a Ilha do Turismo. Vamos ao desenvolvimento. A proposta de lei que aprova o Código de Imposto sobre a Propriedade de Imóveis foi discutida esta tarde no Parlamento. Em princípio, a proposta apresentada pelo Governo merece a concordância dos deputados dos 3 partidos parlamentares, mas algumas preocupações foram levantadas, como a questão que tem a ver com o aumento dos impostos, tendo o Executivo, através do Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, mostrado abertura para, em sede da especialidade, analisar as questões e tomar a melhor medida, no sentido do documento ser aprovado com votos de todos. A reportagem com o Jean Teixeira, que acompanhou a sessão da tarde. A deputada Janira Ofer Almada, do PCV, afirma que faz todo o sentido a normalização das condições para que se possa pagar impostos, mas destaca a necessidade de haver uma lei equilibrada e que permita que se cumpra com os deveres fiscais. Nós temos câmaras municipais que não é que não queiram cobrar. Eu acho que ficariam muito contentes com receitas municipais, mais receitas. Por um lado, não têm condições de fazer a cobrança, mas por outro lado também os contribuintes não têm condições efetivas de pagar. E nós temos de chegar a um ponto intermédio. Porquê? Porque eu acho que ninguém quer ficar com uma multiplicidade de execuções fiscais. Quando alguém não paga, pode ser executado. Mas interessa ao Estado, às câmaras, abarrotar as instituições judiciárias de execuções fiscais? Não. Portanto, entendendo que é necessário haver impostos, sim, é preciso que seja o imposto justo para que as pessoas possam pagar. Na mesma linha, o deputado João Gomes, do MPD, fala da pertinência da lei, mas mostra-se preocupado caso haja aumento de encargos fiscais, que poderão dificultar, sobretudo, os jovens que pretendam ter uma habitação própria. Que os empreendedores venham investir em Cabo Verde e possam e têm que pagar o justo valor e devem pagar o justo valor, tudo bem. Agora, há aqui uma questão que é fundamental e que eu chamo a atenção nesta minha reflexão em voz alta. Sr. Ministro, nós queremos que os nossos jovens tenham casa própria. Eu quero que as minhas filhas construam ou adquiram casa própria. Para isso, não devem sentir constrangidos que correm risco de irem pagar mais impostos. Os nossos imigrantes que investem muito em Cabo Verde têm a sua vida lá fora, mas muitos deles querem construir nas suas zonas onde nasceram. Por sua vez, o presidente da OCID e deputado João Santos Luís disse que os democratas cristãos só se disponibilizam a votar favoravelmente caso haja garantia clara de que a lei não vai agravar os impostos a pagar pelos cidadãos. Do nosso ponto de vista, se esta lei vier a agravar o que os munícipes já pagam neste momento, a OCID não estará disponível a dar a sua contribuição nesta lei, porque os cabo-verdianos estão sufocados de impostos dos Ministros de Finanças, não conseguem suportar mais nenhum tostão de imposto neste país, porque, entretanto, não estão a poder acompanhar o poder de compra. O custo de vida está extremamente elevado em Cabo Verde e nós não vamos dar, como eu disse, o nosso voto a favor no caso de esta lei vir a agravar dos impostos que os cabo-verdianos pagam neste momento. O Ministro das Finanças, Olavo Correia, que reforçou a importância de todos pagarem impostos para que haja recursos e responder às necessidades do país, afirmou que há total abertura do Governo para, em sede da especialidade, analisar os pormenores e formatar a proposta de lei para que a mesma possa contar com os votos dos deputados das 3 forças com assento parlamentar. O dinheiro público não existe. Se nós queremos pagar mais e melhores professores, mais e melhores médicos, mais e melhores os enfermeiros, melhores estradas, melhores portos, melhores aeroportos, alguém tem de pagar isto tudo. E somos nós que vamos pagar isto. Como? Através dos impostos. Quem não pode pagar, não paga. Quem tem de pagar para que o país possa avançar e possa desenvolver. Estamos abertos para, em ser comissão especializada, discutirmos com a OCID e com o PSV
a melhor solução para garantirmos aqui uma boa norma de salvaguarda. Porque há muitos casos que até hoje têm sido tratados de forma díspares. Por isso nós não podemos garantir essa uniformidade na aplicação dessa nova lei. Essa norma é para estes casos, mas são casos excepcionais, são casos extraordinários que também devemos salvaguardar. Mas estamos abertos para discutir isto. A proposta de lei que aprova o Código do Imposto sobre a Propriedade de Imóveis, discutida no Parlamento, fica agora para a aprovação na Generalidade. Destaca-se a abertura do Governo para, na especialidade, analisar pormenores com os diferentes sujeitos parlamentares, visando, segundo Olavo Correia, a aprovação do documento com votos de todos os deputados. Medidas de proteção da criança, a sua aplicação e adoção internacional foram alguns dos painéis da conferência que suscitaram maior interesse e debate no primeiro dia da Conferência Internacional sobre o tema O Ministério Público e o Sistema de Proteção Social da Criança no espaço da CPLP, que decorre até o dia 24 na Ilha do Sal. Vítor Sousa com mais detalhes. Medidas de proteção da criança e o âmbito da sua respectiva aplicação foi o primeiro tema do debate a ser lançado neste primeiro dia da conferência. Os procuradores dos países de língua portuguesa têm estado a trabalhar em rede e existe um vasto leque de medidas em vigor e uma legislação abrangente no que toca à proteção das crianças. Mas o desafio situa-se a nível da sua aplicação. Esta é a convicção manifestada pela Procuradora da República do Gabinete de Família, Criança, Jovem, Idoso e Violência Doméstica de Portugal, Maria João Duarte. Eu penso que o grande desafio neste momento é centrarmos a aplicação das medidas e temos já um vasto leque de medidas que estão em vigor. O grande desafio passa pela efetiva aplicação das medidas de uma forma centrada na criança e no seu superior interesse. Esse é o grande desafio. E a aplicação essa que deve ser feita cada vez mais de uma forma criativa, tendo exatamente como fim último a proteção das crianças, recorrendo a todos os instrumentos que estejam disponíveis e não só os chamados tradicionais, mas todos aqueles que sejam suscetíveis de promover exatamente os direitos das crianças e afastar as situações de perigo em que se encontrem. Por exemplo, no domínio da internet já existe proteção suficiente? Já existem medidas que permitem uma proteção suficiente. Ainda estamos a caminhar no sentido da detecção, por um lado, e por outro, e acho que o caminho passará muito por aí, ao nível da prevenção e de dotar as próprias famílias de conhecimentos necessários a atuar ao nível da prevenção, que eu acho que é um grande desafio, é que muitas vezes não é possível às próprias famílias controlarem e protegerem as suas crianças dos perigos da internet, quando nem elas próprias têm conhecimento da forma de se protegerem a elas próprias dos perigos da internet. Portanto, acho que passa também muito por aí, pela formação das famílias neste domínio. Para além da proteção da criança, uma outra matéria no qual Cabo Verde está dotado dos principais instrumentos jurídicos internacionais é a questão da adoção internacional. A Procuradora da República e Presidente do Conselho para a Adoção Internacional, Dulcelina Lubrano, explica-nos os procedimentos legais. Em Cabo Verde, se uma pessoa que resida no estrangeiro queira adotar uma criança em Cabo Verde, dirige-se à autoridade central do país da sua residência, porque nós estamos vinculados à Convenção de Haia de 1993, que regula a questão da adoção internacional e da cooperação entre os Estados neste âmbito. Após a análise da pretensão do candidato e das condições de adotabilidade dessa pessoa, há um certificado de adotabilidade que é passado a esta pessoa de idoneidade, para que prossiga com a adoção internacional, e o processo é remetido diretamente da autoridade central do país receptor para a autoridade central do país emissor, que no caso seria Cabo Verde. O que é preciso que as famílias saibam para não correrem o risco de entrarem num processo de adoção que não seja legal? É importante que as famílias saibam e percebam que são elas próprias a primeira entidade responsável pela proteção da criança. Os painéis irão prosseguir com outros temas como os desafios atuais do Ministério Público em matéria de proteção das crianças, medidas de combate ao trabalho infantil e outras formas de exploração laboral, entre outros temas de interesse para a proteção das crianças no espaço da CPLP. Já está acordado entre o Governo, a Câmara Municipal e a Agência Reguladora do Setor ANAS e Saneamento, os timings e todo o processo para os investimentos urgentes para o setor da água e saneamento na Ilha do Sal. Este é um dos resultados da visita de 2 dias do Ministro da Agricultura e Ambiente à Ilha do Sal, como nos dá conta o Valdemar Almeida.
O Governo, disse Gilberto Lima, no final da sua deslocação ao Sal, vai analisar proximamente os investimentos das intervenções urgentes que terão que ser feitos neste setor na ilha. O Ministro teve também a oportunidade para discutir com a APP, que tem a concessão do tratamento das águas residuais, a utilização destes recursos nos vários domínios da economia do Sal, ilha que vai estar na linha da frente no que diz respeito ao aproveitamento das águas residuais. O Sal vai ser a primeira ilha a ser dotada de um plano de gestão de águas residuais tratadas. Já temos o primeiro documento, vamos agora analisar o documento e fazer com que o Governo aprove de facto um plano e a partir deste plano fazer os investimentos. Aqui quero reafirmar que está a ser uma realidade esta da reutilização das águas residuais tratadas, designadamente na agricultura, mas também na indústria, conjuntamente com outros incentivos que o Governo tem. Vamos poder, por exemplo, potenciar mais a zona da Terra Boa, está inscrita dentro de uma das manchas agrícolas para a reutilização das águas residuais tratadas, o seu bom aproveitamento. Com isto, garantiu Gilberto Lima, os agricultores da Terra Boa vão poder beneficiar dos incentivos como irrigação gota-a-gota e estufas, projeto que será lançado brevemente para além da cadastração das parcelas agrícolas da Terra Boa. Assim, vamos poder assegurar maior conforto, dar maior segurança jurídica, não é, aos investimentos que os agricultores irão fazer neste domínio na zona da Terra Boa. E, claro está, não é só Terra Boa, há outras manchas agrícolas. O que eu quero dizer é que a reutilização das águas residuais tratadas vai fazer com que haja aqui uma agricultura que seja rentável, ainda que bem ajustada à quantidade de água disponível na ilha. O Ministro não deixou de enaltecer a potencialidade de 1 milhão de metros cúbicos de águas residuais por ano no Sal, que equivale a quase uma barragem da Ilha de Santiago. Uma água recolhida e tratada das residências e hotéis do Sal, uma forma sustentável de garantir a economia circular e gestão integrada da água. O programa Cabo Verde Digital, posicionado no top 5 da categoria Ambiente Favorável dos Prémios da Cimeira Mundial para a Sociedade de Informação, iniciativa organizada pelo IT, União Internacional das Telecomunicações. Os vencedores, nas 19 categorias a premiação, serão anunciados no final deste mês em Genebra, na Suíça. O posicionamento alcançado pelo país, assim como outros reconhecimentos na esfera da economia digital, são atribuídos pelo secretário de Estado, Pedro Lopes, aos jovens que se dedicam ao empreendedorismo de base tecnológica. Miriam Lopes dos Santos. De entre as mais de 1000 candidaturas aos prémios da World Summit on the Information Society, 360 foram a votação online. O programa Cabo Verde Digital ficou no top 5 na categoria Enabling Environment, que distingue iniciativas que promovam um ambiente favorável ao uso eficaz das tecnologias, como confirma Milton Cabral, coordenador do programa Cabo Verde Digital. Uma iniciativa global criada pela ITU, que reconhece e permeia projetos e iniciativas relevantes em todo o mundo, os quais promovem o uso das tecnologias de informação e comunicação para o desenvolvimento sustentável. Portanto, Cabo Verde, o projeto de Cabo Verde, a Cabo Verde Digital neste caso, ficou entre as mais votadas na categoria Enable Environment, ou seja, ambiente de negócios. Portanto, nesta mesma categoria também concorreram projetos do Brasil, da Sri Lanka, da Trinidade e Tobago, do México e de outros países. Dentre as mais de 1000 candidaturas foram selecionadas 300 que fazem parte da lista de Champions, não é? E a lista de Champions é, portanto, a lista dos top 5 nas 19 categorias. Portanto, existem 19 categorias. Cabo Verde está nesta lista de Champions, nos top 5 da categoria Enable Environment. Em Genebra será, portanto, comunicado de uma forma pública o vencedor de cada uma dessas categorias, significando os 19 winners
de cada uma dessas categorias, não é? O governo cabo-verdiano tem promovido as políticas públicas, mas o talento das startups cabo-verdianas que se dedicam ao empreendedorismo de base tecnológica é parte essencial do ecossistema criado, frisa o secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes. Estes prémios, desde aparecermos pela primeira vez no ranking da Startup Link, aparecermos pela primeira vez no Global Innovation Index, sermos nomeados para estes prémios da WSIS, que é a World Summit on Information Society, da União Internacional de Telecomunicações, é uma alegria para todos, para o ecossistema, para quem define políticas públicas, que é o governo, mas também este prémio é dos jovens, são eles que fazem o nosso ecossistema. O prémio é deles e por isso os parabéns do governo para os nossos jovens. Mas é importante também falar sobre esta mudança de mentalidade da juventude cabo-verdiana de querer criar os seus próprios negócios através da tecnologia e da inovação, utilizar a inovação e a tecnologia como uma ferramenta de escala social. Cabo Verde Digital entre os 5 melhores colocados de uma das 19 categorias dos prémios da Cimeira Mundial para a Sociedade de Informação da UIT. O coordenador do programa participa no evento na Suíça, que integra nomeadamente conferências de alto nível sobre a conectividade nas ilhas e a governança da inteligência artificial. E no âmbito da campanha Maio Furtacor, a Delegacia de Saúde de São Vicente acolhe um encontro de consciencialização e de apoio sobre o lema Saúde Mental Materna também é coisa de homem. Uma iniciativa com a parceria também do Observatório da Cidadania Ativa. Patrícia Martins. Um encontro para um despertar de consciência de homens e mulheres para a importância da saúde mental, afirma Denise Lima, psicóloga na Delegacia de Saúde em São Vicente. Nós sabemos que saúde mental é um tabu, tem o estigma à volta dele, de forma geral. Quando se está a tocar, então, a saúde mental da mãe, coisas acabam por complicar ainda mais. E notei que não tem um crescente número de casos de depressão pós-parto, ansiedade, psicoses. Então, notei que é importante não abordar o que tenta contribuir para esses casos e maneira que não poder combater, maneira que não poder diminuir esses fatores para não ter este número que notita tem a nível mundial. É o que pretende a campanha Maio Furtacor, que teve início em 2021 no Brasil e que em Cabo Verde é assinalada a nível nacional, com o objetivo de chamar a atenção para o papel do pai e que aos poucos vai tendo alguma evolução, diz Denise Lima. Conscientizar quais é que os desafios que mães têm de enfrentar, tanto durante a gravidez como após o parto. E qual é que é esse papel para apoiar na saúde mental materna, que não saber quanto que a mãe está mais saudável e bem-estar para toda a família. E ali, não é que não vai a conta gotas, não é nem coisas que não te consegui de uma vez, nem não te esperar aquele lá, mas não poder dizer que não tem mais pais de participar nas consultas, de acompanhar que as mães, mas é coisas que não te vê mais para frente, se calhar, qual é que está a ser que é feito. Não poder é baixar brosse, é nós tudo junto, comunicação social, cada pessoa individualmente, não divulgar ao máximo essa campanha. Não é que tem mudanças, mesmo a nível de saúde, mas a nível de política, estratégias, tem que ser implementado. Por exemplo, não tem aquele acompanhamento pré-natal, que é feito para médico, mas ainda não tem aquele pré-natal psicológico, que é para bater monitorizar esse estado emocional, para ajudar a vivenciar realmente essa fase da melhor forma. É o apoio que procura dar Arickson da Luz, que brevemente vai ser pai de primeira viagem. Estou aqui importante, bate de acompanhamento, tanto mesmo de aprender como quem é namorado também a se sentir mais apoiado. Queria assim, toda a informação não está a obter, te indica-nos que um pai tem estado linhote, mas a mulher, para desafios que não te encontrar, não ultrapassar junto. É importante, porque o filho, quando ele tem um pai por perto, já é diferente, só que a mãe, que ele também te criar desde barriga, que presença de ser pai por perto. Uma presença e um suporte essencial, como testemunha o jovem casal Karen e Vladimir Fonseca. Nós grávidas não te sentimos ansiosas, principalmente porque já me dão um filho. Às vezes é mais aquela coisa que vou ficar preocupada. Será que vou conseguir dar conta? Graças a Deus, nunca tinha apoio. Ele é muito carinhoso, mostrando que nós é um casal e que está sempre lutado junto, talvez estou sempre ali para mim. Ele te fazia esse papel direito. É uma caminhada, tem aquele momento que às vezes eu estou triste ou aquele outro. Somos na rua, como levar para comer ou que coisas assim. Também
que te preocupa com nada. Do resto, acho que é mais difícil para ele. Quando eu te falar daquele parte triste, que às vezes não queria rir, às vezes não queria chorar, às vezes não quer saber o que não crê. Então é bom quando não tem um parceiro que te dá-nos aquele apoio. Campanha Maio Furtacor promove encontro de conscientização e de apoio sob o lema Saúde Mental Materna também é coisa de homem. E o jovem de 27 anos do município de Santa Cruz ainda encontra-se desaparecido, já lá vão 19 dias. A família aflita, mas acredita que ele ainda está com vida e também confirmou à Rádio Cabo Verde que Zequinha de Mamalo não sofre de nenhuma doença mental e que é um rapaz de comportamento exemplar, como nos conta a Ângela Monteiro. Elder Ezequiel Cabral, mais conhecido por Zequinha de Mamalu, depois de um tempo no estrangeiro, voltou para Cabo Verde há cerca de 6 meses para fixar residência no centro da cidade de Pedra Badejo, junto com a mãe. E no passado dia 3 de maio, completou 27 anos de vida, celebrado no meio de familiares e amigos, mas já no final do dia 4, Zequinha de Mamalu, até hoje, 19 dias se passaram e o seu paradeiro é ainda desconhecido, contou-nos a tia Maria da Graça. Desde sábado, dia 4 de maio, nunca tive nenhuma decisão ainda de perda de Zeca. A população em geral, tudo está embalado, tudo está penso em situações. Mas sentido, mas está vivo. Espera ali, senhor está conta com autoridades, com pessoas? Não se espera com autoridade, com tudo, pessoas que estão rodeadas, estão procurando ainda, pois ainda tem essa pessoa está procurando. Tá sai porta a porta, se irmão bem de viagem, tá sai porta a porta, todo lugar, tudo com telo, tudo com bom, tá jogo, se que tem no vestígio, mas ainda nada. De Graça confirmou também que Zequinha é um jovem bem educado, religioso e trabalhador e que nunca demonstrou nenhum sinal de perturbação mental, contrariamente às informações que têm circulado. Se pouco menino próprio nesse momento, ele se mele, como olha, menino que todo dia está lavando 7, toma-se banho, vai-se missa 7:30, vem para casa, ajuda a mãe, organiza tudo que ele quer ter para fazer. Menino educado, direito. É que tem não doença mental, é que tem o menino, cima tudo menino. Se perde, que tem nada a ver com doença. Uma amiga e vizinha de Zequinha também considerou o seu desaparecimento estranho porque nunca registrou algo incomum. Não tinha esperança, mas não está encontrado. A minha é nada de anormal hoje. Os nossos entrevistados pedem atenção e solidariedade das pessoas e das autoridades para trazer o jovem para casa e suas famílias e amigos desesperados com a situação. Comunidade em geral, não só o povo de Santa Cruz, mas o povo em geral, se hoje não quer aquele lugar, pode devolver ele de volta. 19 dias e tchau. 19 dias e tchau para o menino que é de casa. O menino te ajuda a se mãe bate, lava a louça, limpa o chão. Além do jovem de 27 anos desaparecido há 19 dias no município e que a Polícia Nacional apenas encontrou alguns pertences na praia de Areia Grande desde o passado sábado, 11 de maio, que os familiares de Maria Gorete Correia, de 53 anos, uma santa cruzense da zona de Renquipurga, estão sem nenhuma informação do paradeiro da mesma, que ultimamente está a residir na zona de Agualva, Cacém, Portugal. Há cerca de 2 meses, 8 famílias da comunidade de Rabelados no município de São Miguel perderam as suas casas em decorrência de um incêndio. Hoje, a nossa equipa de reportagem esteve no local e constatou que as famílias se encontram numa situação muito delicada. E, segundo dizem, o fluxo de turistas diminuiu após o incidente, como esteve lá para ver a Ângela Mendes. No passado dia 27 de março, algumas famílias da comunidade de Rabelado, no município de São Miguel, viram os seus pertences serem consumidos pelas chamas. Na altura, surgiram apoios de autoridades municipais, bem como de outras instituições e pessoas particulares. Passado este período, a RCV visitou essa comunidade e, segundo os moradores, as famílias estão em situações de vulnerabilidade e apelam ao apoio das autoridades competentes. Dona Cipriana Semiro, tinha falado ali a maior situação de nós ali na Rabelado. A situação em cima ajuda de comida, de roupa. Você casa que não pede, tomara que já está próprio. Mas não coia para semana não gato já coia mora ninguém não gato. Se não tinha jeito próprio não começa aí. Usa comida para cima, roupa para cima, mas principalmente que não me se casa.
Já tem 2 meses e tal e a situação não está fácil, que você doente. Força de fácil não tem. Não se jura de nossa casa. Maria Semedo também perdeu a sua casa no incêndio e neste momento faz parte das 5 famílias que se encontram alojadas num abrigo improvisado pela autarquia local. Entretanto, afirma que o espaço não garante as mínimas condições de habitabilidade. Não tem medo, fica ali para morrer, estar achado teu. Já tudo alguém tem preocupação, já nunca sai uma que não está fácil. Para morrer você também é perto, para montar você casa. Já o data busca agora condição de buscar casa de alguém, para pagar renda, para morar. Mas me anda confortável, para me anda por O incêndio ainda trouxe outras consequências para a comunidade, reforçou o residente Sabino Gomes. Para morrer de trazer para turista ali era que as casas de palha que não tem ali. Mas depois que a casa pega lume, esse começo está fácil para morrer de trazer para esse. E as casas para bem olhava, morrer que não está vive dentro de casa. Morre que não está vive entre dia a dia. Então, através de lá, como nas casas está, e pessoas já começam a fácil, me também. O grupo de meninos que não tem ali junto com nós aprende a fazer pintura. Naquele momento ele não está parado para morrer. Não está trabalhando só para ficar lá parado, não prefere dar um pausa, que quando nossa casa bem está pronta. E não também tem mais turista de novo, que não tem fé, que depois não estão na contínua nosso trabalho e não sabe. Neste momento, as famílias desalojadas e em situações de vulnerabilidade pedem uma união de esforços das autoridades para que possam sair desta situação em que se encontram. E para terminar aqui o nosso Jornal da Noite, a Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes em São Vicente foi palco esta tarde de uma conferência Antônia Pusiche, a primeira mulher de letras cabo-verdianas. Para a professora e investigadora integrada do Centro de Humanidade da Universidade Nova de Lisboa, Maria de Lourdes Caldas, os cabo-verdianos devem se orgulhar por ter uma mulher como Antônia Pusiche, que foi não só pioneira na literatura, como também muito ativa na política. Albertino Brito. A professora e investigadora do Centro de Humanidade da Universidade Nova de Lisboa, ao proferir esta tarde uma conferência sobre Antônia Pusiche, aproveitou para falar sobre esta escritora que nasceu em São Nicolau e que deve ser, segundo Maria de Lourdes Caldas, motivo de orgulho para todos os cabo-verdianos. Eu gostaria que conhecesse melhor a sua obra e a sua vida. E não foi por acaso que escrevi justamente uma biografia de Antônia Pusiche. Porque, como digo, foi a primeira mulher a fundar jornais em Portugal, e na altura Cabo Verde era Portugal, como sabe também, não é? Foi a primeira mulher a fundá-los, a colocar o seu nome no cabeçalho dos jornais. Foi a primeira mulher cabo-verdiana a escrever um romance. Foi a primeira mulher a ter intervenção política ativa, até em campanhas eleitorais e em meados do século XIX. Portanto, por todos estes e muitos outros motivos, a mulher não ser esquecida. Ao microfone da RCV, sobre a conferência Antônia Pusiche, a primeira mulher de letras cabo-verdianas, Inês Silva, responsável do Camões Centro de Língua Portuguesa e professora da UniCV, diz que a conferencista vem para falar e apresentar o seu livro à volta desta escritora natural da ilha de Chiquinho. Uma biografia que ela fez sobre a vida e obra de Antônia Pusiche, uma cabo-verdiana nascida em São Nicolau. Ela fez um trabalho de investigação e vem hoje apresentar esse trabalho de investigação. Também trouxe para venda o livro que Antônia Pusiche escreveu, o primeiro romance de uma mulher cabo-verdiana, e é essa a temática da conferência, é falar um pouco sobre Antônia Pusiche, que a autora considera a primeira mulher cabo-verdiana escritora, e também falar um pouco sobre o romance que Antônia Pusiche escreveu no século XIX, aqui no Centro de Língua Portuguesa da UniCV. Inês Silva vai adiantando que a programação conta com diversas atividades, entre as quais o Festival Literário de Mindelo, realizado no âmbito do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Vamos continuar amanhã. Teremos também aqui uma atividade integrada no Festival no Chão Poesia, será às 18 horas, e vamos ter a presença de uma contadora de histórias de São Tomé, Olinda Beja. Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes da UniCV em São Vicente promoveu esta tarde uma conferência intitulada Antônia Pusiche, a primeira mulher de letras cabo-verdianas, com a professora e investigadora integrada do Centro da Humanidade da Universidade Nova de Lisboa, Maria de Lourdes Caldas. E quando são 19 horas mais 29 minutos, chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite do dia de hoje, 23 de maio de 2024. Só nos resta desejar aos nossos caros ouvintes votos de muito boa noite e boa sintonia com o Rádio Cabo Verde. Boa noite
Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.